Antes de mais nada, eu preciso levar em consideração o que aconteceu antes de a bola rolar. E o que aconteceu a gente já vem aqui falando há muito tempo e criticando há muito tempo. O planejamento do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras e para o jogo contra o Bolívar, dois jogos extremamente importantes, um pelo Brasileiro e outro pela Libertadores da América, inclusive esse, confronto direto. Agora que o Flamengo perdeu, dificilmente vai terminar na liderança do Grupo E, que era um objetivo da diretoria e da comissão técnica, não vai acontecer por um erro de planejamento, pelo menos na minha visão. E agora vamos para o jogo. Antes de mais nada, o Flamengo toma gol com 1 minuto de jogo. Na minha opinião, a altitude não teve nenhuma culpa nesse sentido aí. Não, zero. Foi desorganização. Ô, Fernanda, se você for analisar... Tudo bem, tem a blitz. A blitz com 1 minuto de jogo. Se você for analisar o gol do Bolívar, o primeiro gol, tinham 3 jogadores que poderiam marcar o jogador adversário que subiu ali sozinho para fazer o gol e ninguém marcou direito. Eu não lembro quem estava no lance, mas eu lembro do Davi Luiz, o Wesley tinha mais um. Eles não marcaram direito. Na minha opinião, foi muito mais falta de atenção do que propriamente a altitude. Durante o jogo, obviamente, a altitude atrapalhou. Eu não vou deixar de lado a altitude, tanto é que eu não vou criticar os jogadores. Os jogadores, eles foram guerreiros. Isso é informação. Vários atletas jogaram com a cabeça explodindo de dor por conta da altitude. Absurdo. É um absurdo. 4.000 metros é desumano. Foi isso que várias pessoas me falaram dentro do Flamengo após a partida de ontem. Vamos agora para o outro ponto. O segundo gol que o Flamengo tomou foi um erro coletivo, a começar com De La Cruz, que na minha opinião acelerou o jogo quando não deveria ter acelerado. Depois o Igor Jesus deu um bote totalmente errado e para completar o desastre, o Rossi nada fez no lance. Para mim ele já se entregou ali. Se a gente for analisar, o Rossi foi muito mal na jogada. Então, na minha opinião, os 2 gols foi muito mais erro do Flamengo que propriamente a altitude. Mas levando em consideração a partida inteira, é óbvio que a altitude atrapalhou. E atrapalhou mais ainda se a gente for parar e analisar no banco de reservas. O Tite não tinha muitas opções. Por quê? Por planejamento, vários jogadores ficaram no Rio de Janeiro treinando, não foram nem poupados, ou seja, eles treinaram também. O que me justifica eles ficarem aqui treinando? Não tem risco de se machucar treinando também? É óbvio que tem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se o planejamento fosse, na minha visão, melhor, talvez as condições de jogo, no nível técnico, poderia ter sido melhor. Agora o Flamengo se complicou no grupo, tudo bem, na minha opinião vai passar de fase, mas era para passar em primeiro. E está vendo o Bolívar sendo o favorito para passar em primeiro. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, Vene Casagrande, é sobre se não fosse numa altitude tão grande, você acha que o Tite pouparia? Naturalmente não, né? Não. Naturalmente não. A escolha de poupar foi por conta dessas condições físicas que a altitude entrega, perfeito? É isso. E uma outra coisa, você acha que essa escolha de 3 zagueiros pode ter sido um fator para ter uma desorganização defensiva? A gente está falando de um Flamengo que tomou um gol em todo o Campeonato Carioca. A gente está falando de um Flamengo que tem sua primeira derrota no ano. Sim. Né? Essa é a primeira derrota do Flamengo. E numa escolha de 3 zagueiros. Eu não sou totalmente contra 3 zagueiros, até porque sou de uma geração que fomos campeões do mundo com 3 zagueiros em 2002. Não acho ruim. Só que é uma formação que precisa ser treinada. E não foi. Não foi. Não foi treinada. Você acha que não foi treinada? Não foi isso treinada. É uma informação. Isso é informação. Você acha que isso talvez não tenha sido um ponto? Você falar, uma desorganização, 1 minuto, ninguém marcou o jogador. Então, será que não tem no primeiro gol, sim, vamos levar em consideração os 3 zagueiros, que foi uma desorganização tática. Mas depois, ainda no primeiro tempo, e aí fica meu único elogio ao Tite no duelo de ontem, é porque ele percebeu que não estava dando certo, e o que ele fez? Ele colocou o Léo Ortiz como volante. E aí o time até melhorou, porque ele percebeu que a estratégia dele não estava correta. Então fica o meu elogio ao Tite em ter mudado ainda no primeiro tempo e ter percebido que a estratégia errou. Isso é bom, o técnico fazer isso. Ele deu o braço a torcer e falou, beleza, o que eu pensei que não deu certo, vou fazer uma alteração tática sem mudar jogador. Ele botou o Léo Ortiz como volante, o que não é nenhuma novidade. Muita gente criticando, improvisar jogador. Não é improvisar. O Léo Ortiz, ele joga de zagueiro e consegue também jogar de volante em algumas oportunidades, como fazia no Red Bull Bragantino. Mas no primeiro gol, olha aí, a gente acabou de ver aí, desorganização tática totalmente de um time que entrou com 3 zagueiros, embora a estratégia a gente tenha mencionado aqui que fazia total sentido, mas quando você não treina algo que você bota em campo, a tendência de dar errado é grande. E deu errado. E a formação de 3 zagueiros é uma formação que as pessoas acham que pode ser mais defensiva, mas é muito delicada. Se você entra sem treinar ou sem uma experiência tática daquilo ali, é uma coisa que pode dar uma certa confusão. Você quer ver um outro erro com os 3 zagueiros? O Wesley, ele sofreu muito, se tornou uma avenida ontem, por conta disso.
pela cobertura. Ele não tinha cobertura direita. As duas bordas estavam assim, né? Sim, mas acho que do Wesley era um caso mais grave. O pedágio estava livre. Lá do Vinha, pelo menos, tinha um pedágio. O cara tinha que chegar e pagar. No caso da Avenida Wesley, não, estava livre mesmo, livre. Ele sofreu muito. O Wesley, na minha opinião, foi o pior jogador do Flamengo em campo. Mas eu não vou ficar aqui criticando o jogador. É altitude. É altitude. Ele fez o que ele podia. Eu vou criticar o planejamento da comissão técnica e da diretoria, porque eles erraram de forma drástica. O Tite não tinha opções no banco de reserva. 2 laterais apenas viajaram. O Wesley Vinha. Os 2 jogando. Aí você olha pro banco de reserva e você vai botar quem? Vai ter que improvisar. Flamengo não ameaçou em nada o Bolívar, gente. Só teve o gol do Vinha, a cabeçada do Bruno Henrique ali, pronto. Flamengo não ameaçou em nada. Chegamos, o Bolívar. Sem problemas o Flamengo. Aí a capa do jornal boliviano, né? Eu que já fui meme no Paraguai, agora é aí o jornal boliviano. Bolívar vence sem problemas o Flamengo e é líder invicto. Ou seja, o Flamengo não é problema pro Bolívar. Ou seja, tem que se questionar. Tem que se buscar aí alguma forma de cobrar do Tite. Porque aí vem isso, aí vem a imprensa. O que a gente vai ver vai ser sempre isso. Como faziam na seleção. Copa do Mundo, uma bosta. Joga mal tudo que é jogo, eliminado pela Bélgica. Copa do Mundo, uma bosta. O único treinador que teve um ciclo inteiro pra treinar pra uma Copa do Mundo. Vai Croácia. Seleção brasileira eliminada. Só que aí vinha a babação de ovo. Gente, olha as eliminatórias. Que brilhante, o Tite bateu recorde. Nossa, maneiro. Ninguém vai lembrar o que ele fez em eliminatórias. Ninguém. O que se lembra é Copa do Mundo. E o Brasil, com ele na Copa do Mundo, foram 2 fracassos. Agora, aí vem número. Flamengo com Tite, 19 jogos. 14 vitórias, 4 empates e 1 derrota. 36 gols. É isso. Se você lê, 80% de aproveitamento é ótimo. Só que aí você pega a vitória sobre o Madureira, Bangu, Nova Iguaçu, Resende, Volta Redonda, tá tudo computado aí. Dos jogos que eu falei, brabos, os clássicos, tudo bem, valeu. Agora, das competições que interessam, Milionários, Bolívar, Palestino, São Paulo, Palmeiras e Atlético Goianiense, 6 jogos ruins. E são 6 jogos sem vencer fora de casa pela Libertadores. Quer lembrar? Olha aí, ó. Claro, Zé. Alcas, 2-1 pro Alcas. Lembra ano passado? Foi uma derrota também. Perder pro Alcas foi dolorido aquela derrota, né? Alcas 2, Flamengo 1. Racing 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Nublense 1, Flamengo 1. Olímpia 3, Flamengo, aquele jogo que você falou que tava ganho. Milionários 1, Flamengo 1. E Bolívar 2, Flamengo 1. Os últimos 6 jogos do Flamengo na Libertadores, ele não ganhou nenhum. É isso. E perdeu, deixa eu ver, 1... 2, 3. Eu sou fera. 3 derrotas, 3 Tudo bem, você pode ser fera, mas eu vou te dar uma notícia aqui agora que você vai ficar pra rádio. Manda voltar pra rádio. Espera que eu tô voltando pra rádio. Em 2, 1, de volta. Essa eu fui fora. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Ele gosta de falar pra rádio. Agora você vai. Agora você vai tirar o chapéu pra mim, tio. Eu tiro. Por isso que eu vou dentro do. Eu tiro o chapéu pra você. Por isso que eu vou dentro da fisiologia, dos fisiologistas, dos cientistas. Zé, olha isso aqui, Zé. No ano de 2022, estamos em 2024, certo? Certo. No ano de 2022, o Atlético Mineiro pega o Independente Del Valle. Lá em Del Valle, o jogo é 1-1 pela Libertadores. E o Alan é o volante do Atlético Mineiro. Aonde a fisiologia do Flamengo diz que ele não podia ir porque tem um negócio, né? Da altitude, Como é uma placas aí, né? Olha isso aqui, Fábio Piperno. Ele jogou, titular. Jogou, titular. Boa noite, nação rubro-negra! Eu tô chegando com tudo nessa quinta-feira para atualizar vocês sobre o mercadão da bola do Flamengo. Os bastidores da Gávea estão super agitados e depois dessa derrota vergonhosa que o Flamengo teve para o Bolívia na altitude, com 7 desfalques, 7 titulares poupados, a diretoria rubro-negra acredita que terá que trazer reforços, assim, reforços de peso, reforços de alto calibre. E sendo assim, surgiu a notícia bombástica dessa tarde, dizendo que o Flamengo vai atrás
do volante Wendel, muito bom de bola, e também do meio atacante Ezequiel Barco, do River Plate. Ambos chegarão no meio da temporada, em julho, ou seja, o Flamengo vai investir pesado, o Flamengo não vai medir esforços para reforçar ainda mais esse elenco, porque a gente viu ontem, nessa derrota do Flamengo, o Flamengo só tinha jogadores do Sub-20 no banco de reservas, e para a grandeza que tem o Flamengo, para o investimento que tem o Flamengo, sabe, é uma coisa inadmissível. Tem um caso do Gabigol, que a gente não sabe se ele vai voltar, se ele só vai voltar no que vem, a gente não sabe. Só tem o Pedro, quando o Pedro não joga, o Carlinho só vai jogar se o Flamengo se classificar na fase de grupos, ou seja, o Flamengo tá precisando de reforços, sabe? Tá precisando de reforços no meio de campo, no volante, nas laterais, principalmente na direita e lá dentro do ataque, sabe? Porque só tem o Pedro, o Carlinhos até agora não se provou. Não vem tendo muitas oportunidades, acabou de chegar e o Flamengo precisa correr contra o tempo para tentar se classificar em primeiro do grupo. Então, galera, eu quero saber de vocês. Vocês aceitariam a contratação tanto do volante Wendel, tanto do Ezequiel Barco? Sim ou não? Deixa nos comentários. Qualquer atualização, eu voltarei aqui para atualizar vocês sobre o Mercadão da Bola do Mengão. Saudações rubro-negras. Já inscreveram no canal? Agradeço a todos. Fiquem com Deus!